Critérios pragmáticos. Eu gosto muito de estudar esses critérios porque a gente percebe que são coisas que a gente sempre faz na nossa vida. Então é legal para a gente refletir. Situacionalidade. Situacionalidade, seguindo a linha dos outros, né, que sempre tinham a ver com o nome. Situacionalidade vem do quê? Vem de situação. Muito bem. Então, o que acontece? Eu vou de novo ler aqui a charge para vocês não ficarem especulando, querendo ler antes de mim e não prestando atenção no que eu estou falando. Abaixo o rei, abaixo o rei. O que houve? O rei foi tentar salvar um gato em cima da árvore e não consegue descer. O que a gente tem aqui? De novo, a gente tem um diálogo, nós temos dois interlocutores formam um diálogo, e de novo nós temos essa alternância entre o receptor e o produtor. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? Bom, a gente tem uma pessoa que ela só vai conseguir compreender o contexto quando ela olha. Então, ela precisa estar presente na situação para ela conseguir compreender o que está acontecendo. Sem olhar, ela não entende. Por quê? Porque abaixo rei, ele tem um significado já consagrado. É um significado que não é literal, justamente para a gente ver como a língua é engraçada, né? Algumas coisas que não são literais são bastante consagradas. Por quê? Por causa dessa intervenção do homem na língua. Então, quando a gente fala abaixo fulano, geralmente é um protesto. É uma ideia de protesto, uma ideia de manifesto. Então, a pessoa já vem perguntar o que houve, ele fala, não, é porque o rei está na árvore, né? A gente tem, então, aqui um significado literal que as pessoas geralmente não usam tanto. Tudo bem? Então, a gente tem uma compreensão dependente da situação. Então, aqui a gente vai estudar alguns fatores relacionados à situação. O primeiro fator é esse que eu acabei de falar, é a relação de dependência. O que acontece, então? Algumas comunicações, algumas falas ou algumas escritas, elas só vão ser compreendidas dentro da própria situação. Por isso que às vezes acontece uma coisa muito engraçada numa aula, e quando você chega em casa chorando de rir quando é pra sua mãe, ela fica tirando com uma cara de coitado, né? Pobre garota achando isso engraçado. Porque não tem graça, tem graça na situação. Ela tem uma relação de dependência com a situação. A mesma coisa quando você está no telefone e a pessoa grita, ai meu Deus do céu, você fica desesperado, não faça isso. Não faça isso, a pessoa não sabe o que está acontecendo com você, porque ela não está te vendo. Você está vendo o que está acontecendo e geralmente não é nada, é uma barata, é um mosquito. Então, ela depende, né? Algumas falas, algumas comunicações, alguns textos dependem da situação para serem compreendidos. Então, cuidado para você não sair assustando as pessoas por aí. Tem uma outra relação, outro tipo de relação com a situação, que é a relação de adequação. Qual que é a relação de adequação? Aqui eu vou colocar o exemplo, tá? Para vocês não esquecerem, eu vou colocar telefone. Então, não gritar no telefone para não assustar os amiguinhos. Qual que é a relação de adequação? A relação de adequação é a relação do velório, né? É aquela quando você vai no velório, por favor, gente, você não sabe o que falar no velório, porque a gente nunca sabe o que falar no velório, o que você fala? Aí, cara, tudo bem? Gente, não tá tudo bem, claro que não está tudo bem, nunca vai estar, é um velório. Então, assim, evite falar, e aí, cara, tudo bem? Fala outra coisa, dá um abraço, não fala nada, fica quieto, faz uma cara triste, mas não fala tudo bem. Então, aqui é a relação de adequação, por exemplo, né? No velório. O velório a gente não sabe o que falar e acaba falando coisas inadequadas em muitos outros contextos também. Então, dependendo da situação, alguma coisa é adequada ou não para se falar. Tem uma coisa que é parecidinha com a adequação, que chama-se expectativa, né? É bem parecida porque dependendo da situação em que você está, existe uma expectativa sobre o que você vai falar e sobre o modo como você vai falar. Então, por exemplo, aqui numa sala de aula, a gente tem uma expectativa, as pessoas vão falar sobre a matéria. Então, o João levanta a mão e eu falo, fala, João, tudo bem? Tudo bem, bom dia, vamos lá, o que foi, João? Jean, eu não estou entendendo aqui o que é situacionalidade. Você pode explicar de novo? Claro, vou explicar. A situacionalidade é a relação do texto que está sendo produzido com a situação de produção dele. Existe uma relação aí, pode ser de dependência, pode ser de adequação, pode ser de expectativa, tudo bem? Ah, tá, agora entendi. Aí, o Pedro levanta a mão e eu falo, oi Pedro, pode falar. Professora, comprei um iPhone tão legal ontem, você quer ver? Não, Pedro, não quero ver, estou dando aula, Pedro. Eu achei que você ia falar sobre a aula, que você ia perguntar alguma coisa, que você ia ter uma dúvida. Não que você ia contar uma coisa que não tem nada a ver com a aula, você quebrou a minha expectativa. Então, vou colocar aqui como exemplo, não vou colocar aluno para vocês não ficarem tristes, vou colocar o exemplo da aula, né? Mas serve para qualquer coisa, né? Na igreja, na aula, no cinema, existe uma expectativa sobre o comportamento e sobre o tipo de texto que vai ser produzido. E, por fim, tem um tipo de elemento que também tem um pouco a ver com a situação, que é uma palavra muito legal, que é chamada deítico.
Deíticos, Jenny, meu Deus, para que isso? O que são os deíticos? Deíticos são palavras, são elementos que se referem ao próprio momento da enunciação. Por exemplo, quando eu digo aqui está muito frio, por isso que eu estou com essas roupas, você não sabe que eu estou em Paris, porque você não está me vendo. E quando eu falo aqui, eu me refiro ao lugar onde eu estou, e você não está no mesmo lugar que eu, portanto você não pode saber onde eu estou. Nunca vai saber, entendeu? Eu também não sei onde você está, não sei quem está me ouvindo. Por quê? Porque o deítico se refere ao momento da enunciação. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, quando eu falo agora, vocês também não sabem se é à noite, se é de manhã, se é de madrugada, vocês não sabem que horas são aqui. Por quê? Porque se eu falar agora tá calor, e daí? Tô falando agora, tô me referindo a este momento, vocês não estão aqui e não sabem que momento é esse. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de usar isso aqui. Pode usar, claro que pode, mas numa redação eu posso usar? Não é muito interessante, né? Melhor você evitar. Agora, se você quiser muito falar o aqui, para você marcar, lá nos Estados Unidos acontece tal coisa, mas aqui não. Ai, professor, eu quero marcar essa diferença. Eu não posso frisar o aqui? Pode, mas então você precisa dizer onde é o aqui. Você não vai dizer aqui é muito calor. Você vai dizer aqui, vírgula, no Brasil é muito calor, porque senão eu não sei o que é aqui. É aqui na sua casa, é aqui na casa da sua avó, é aqui no parque, é aqui na minha viagem, é aqui aonde. Tudo bem? Então você precisa falar onde é esse aqui, ou você ignora o aqui e fala apenas no Brasil, né? Você não precisa marcar a sua posição de brasileiro a menos que você queira. E a gente vai para o último fator,